Utilizando controles de formulários no Excel. Qual é a vantagem de utilizarmos esses tipos de controles? A grande vantagem é que a nossa planilha ficará melhor dinamizada. Antes de mais nada, devemos verificar se temos a guia chamada Desenvolvedor. Caso não tenhamos esta guia habilitada, vamos então dar um clique na guia Arquivo, Opções, e na opção Personalizar faixa de opções, ao lado direito, selecionaremos a guia chamada Desenvolvedor. Clicaremos em OK e assim a guia Desenvolvedor agora já está habilitada para o nosso uso dos controles de formulários. Vamos dar um clique, então, aqui na guia Desenvolvedor e no grupo Controles temos aqui o comando chamado Inserir Controles. Daremos um clique e veja que nós temos dois grupos de controles. É o primeiro grupo chamado Controles de Formulário e o segundo grupo chamado Controles ActiveX. Utilizaremos apenas os controles de formulário. Então, vamos agora adicionar o primeiro controle, clicando na caixa de combinação, que é este controle. Dando clique, vamos desenhar este controle aqui na nossa planilha. Então, clicando, estamos agora desenhando ele aqui nos campos referente ao cliente. Veja que ele já me trouxe este controle da caixa de combinação. Darei um clique fora e assim o meu controle foi inserido. Vamos entender melhor o que faz os controles de formulários no Excel. Após termos inserido este primeiro controle, que é uma caixa de combinação, entenda que todos os controles de formulários que são inseridos no Excel, eles ficam de forma flutuante, ou seja, eles ficam de forma que você pode arrastar e soltar em qualquer parte da planilha. Eles estão sobre a planilha e não dentro de nenhuma célula. Neste caso, então, eu tenho que amarrar, fixar, tenho que ancorar esses controles sempre com qualquer endereço de célula. Então, vamos novamente ajustar aqui na posição a qual ele se encontrava. Se não der certo, você pode, com a setinha do teclado, também fazer o alinhamento com maior precisão. Ok. Depois que eu inseri este controle, veja que ao clicar nele, não possui nenhum valor. Então, devemos colocar valores dentro deste controle, digamos dessa forma. Clicaremos com o botão direito sobre o controle, até aparecer esta caixinha de diálogo aqui. Agora, selecionaremos a opção Formatar Controle. Ele me trouxe esta caixa de diálogo, aonde, estando na guia controle, eu tenho que agora dar as devidas informações, como, por exemplo, o intervalo de entrada. Eu vou clicar no campo intervalo de entrada e o meu intervalo de entrada aqui são os valores chamado cliente. Então, eu venho aqui na planilha clientes e vou selecionar este intervalo, lembrando que aqui tem um nome chamado intervalo. Então, selecionei este intervalo, incluindo também o espaço em branco, e agora eu dou um clique no campo vínculo da célula. Então, agora eu desejo amarrar, vincular este controle com algum endereço de célula. Veja que este controle ele está na frente das células D3, E3, F3 e assim diante até chegar no H3. Então, vamos vincular com qualquer um endereço dessas células que estão aqui atrás do meu controle. Vamos colocar, então, vínculo, ou seja, amarrar este controle com o endereço da célula D3. Então, aqui, manualmente, eu vou colocar D3. E clicaremos em OK. Daremos um clique fora. E agora, selecionando o nosso controle, veja que aqui já aparecem os valores conforme está dentro do meu intervalo. Após inseridos os valores na caixa de combinação, agora desejamos, ao selecionar cada um dos clientes, que ele possa trazer o endereço, o bairro e assim, consequentemente, de acordo com o seu cadastro.
Como é que a gente faz isso? Então, aqui na célula D4, que se faz referência na linha do endereço, vamos colocar a função igual a desloc. Dando 2 cliques, ele me pede a referência. Que é a minha referência? A minha referência está aqui na planilha clientes, é o meu cabeçalho endereço, porque eu estou querendo trazer um endereço. Ponto e vírgula, como a minha referência está numa outra planilha, eu continuo com a minha fórmula aqui acima na barra de fórmula. Ele me pede aqui agora a linha. Quem seria a minha linha? A linha é o endereço da célula que está vinculada com o meu controle, que é a célula D3. Ponto e vírgula. E a minha coluna vai ser sempre 0. Por que que a minha coluna vai ser sempre 0? Porque, na minha ocasião, os meus registros eles estão em linhas e não em coluna, ou seja, um embaixo do outro. Então, nesse caso, por estar em linha, eu dou aqui a referência da célula vinculada com o meu controle e a coluna eu sempre vou informar como 0. Pressiona Enter. Veja que ele me trouxe aqui um valor 0, mas se eu selecionar qualquer um dos clientes, assim ele já me trouxe o seu endereço. Da mesma forma, vou estar fazendo com bairro, cidade, telefone e com os demais campos aí. Então, bairro é igual a desloc. A minha referência, vou na planilha clientes, agora a minha referência é o cabeçalho bairro. Ponto e vírgula. A minha linha célula que está vinculada com o controle, que é a célula D3, e a coluna vai ser sempre 0. E fazendo desta forma, eu vou estar agora preenchendo todos os dados necessários e ao selecionar o nome de cada cliente, ele já me traz todo o cadastro completo desses clientes. Depois que nós configuramos já o primeiro controle, para estar sempre trazendo o cadastro de cada um dos clientes, agora devemos fazer da mesma forma com a parte de serviços. Então, aqui na parte de descrição dos serviços, também iremos inserir um controle que, ao selecionar a descrição do serviço, ele já me traga a quantidade que foi efetuada e o valor calculado. Daremos um clique na guia desenvolvedor e aqui agora no comando inserir controles, também adicionaremos os seguintes controles de formulário, que é a caixa de combinação. Damos um clique e desenhamos este controle aqui na área da descrição. Feito isso agora, daremos um clique com o botão direito e vamos em formatar controle. Aqui nessa caixa de diálogo, informaremos agora, dando um clique no campo intervalo de entrada, iremos agora na planilha Serviços. E aqui na planilha Serviços, iremos selecionar o intervalo da descrição, incluindo também o valor em branco. Dando um clique agora no campo Vínculo da célula, é a célula que está atrás do meu controle que será vinculado com este controle. Então, neste caso, colocaremos a célula C11. Então, colocaremos aqui manualmente C11. E clicaremos em OK. Daremos um clique fora para tirar a seleção e clicando normalmente, veja que aqui agora se encontra a descrição dos meus serviços que eu presto. Agora, informaremos aqui o valor desses serviços, ou seja, conforme eu vou selecionando cada um desses serviços, aqui vai me trazendo o seu respectivo valor. Também utilizaremos a função igual a desloc. Abre parênteses, referência, a minha referência agora está na planilha Serviços, e eu dou um clique no cabeçalho da descrição. Continuando com a minha fórmula aqui na barra de fórmula, ponto e vírgula. Agora ele me pede a linha. A linha é sempre a célula que está vinculada com o meu controle, que neste caso agora é a célula C11. E a coluna será sempre 0. Pressionando Enter, veja que ele me trouxe aqui, em vez de trazer o valor, ele me trouxe a descrição. Opa, então temos que corrigir isso.
Porque eu informei como coluna a coluna da descrição, e na verdade eu tenho que formar a coluna do valor. Vamos fazer novamente. Igual, desloque, abre parênteses, a minha referência, que está na planilha serviços, será o serviço. Essa é a minha referência, que é a coluna dos valores. Ponto e vírgula. Agora, ele me pede a linha, né? Então, a linha, nesse caso, será a célula vinculada com o meu controle, que é a célula C11. Ponto e vírgula. E a coluna sempre 0. Pressionando Enter, agora sim, ele me trouxe aí o valor correto. Então, se eu selecionar aqui o valor em branco, ele não me traz nenhum valor. E se eu selecionar os demais serviços, conforme a descrição, ele me traz aí o valor de cada serviço. Ok, só que ao inserir a quantidade, por exemplo, 2 trocas de óleo, eu gostaria que ele já me trouxesse o valor total. Como é que eu faço isso então? Voltando aqui na minha fórmula, tecla F2, e assim agora, no final da fórmula, eu vou multiplicar pela a quantidade. Pressionando Enter, veja que agora ele já me traz o valor total de acordo com a quantidade informada. Se eu colocar 1, está aqui, vou colocar 0. Se eu colocar 0, nada vezes nada é nada, né? O 0 vezes 0 é 0. E assim agora eu consegui, então, dessa maneira, criar um sistema que, ao selecionar os meus controles de formulário, colocando as devidas informações, ele já consegue dinamizar todas essas informações. Daremos continuidade ainda utilizando mais controles. Vamos selecionar os demais controles para a descrição de serviços. Posicionando aqui a seleção da célula G11, agora com a seta do seu teclado para o lado esquerdo, você vai selecionar a célula que está atrás do seu controle. Com Shift pressionado, selecionaremos as demais células. Feito dessa forma, vamos posicionar agora aqui para aparecer a alça de preenchimento, e assim clica e arrasta para as linhas abaixo e solta, e veja que ele já preencheu também o controle para as células abaixo. Nesta última, vamos selecionar com o botão direito, clica fora e delete para excluir este controle a mais que foi arrastado. Bom, veja que quando eu seleciono sempre a descrição, ele sempre repete para todos os demais controles o valor que foi selecionado. Isso acontece porque todos esses controles abaixo estão vinculados com a mesma célula. Então, eu tenho que mudar o vínculo da célula de cada um desses controles. Por exemplo, o meu segundo controle, então, vai estar vinculado com a célula C12. O terceiro com C13 e assim em diante. Vamos dar um clique com o botão direito no segundo controle. E agora, formatar controle. E aqui agora, basta apenas a gente mudar o vínculo, que é o C12. Faremos da mesma maneira para o terceiro controle e assim em diante. Aqui é o C13. Para o outro controle, aqui é o C14. E para o último controle, formatar controle, este é o C15. Agora, conforme eu vou mudando os valores de cada um dos controles, veja que ele já não repete esta mesma informação para os controles que existem. Veja aí, então, cada controle agora está com a sua informação única, não é repetida para os demais controles. Então, aqui basta eu arrastar a fórmula. Eu vou arrastar a fórmula e, ao arrastar a minha fórmula, colocando aqui a quantidade, vamos ver se agora vai dar certo. Bem, já vou adiantar que não vai dar tão certo assim. Por quê? Porque ao arrastar a minha fórmula, deixa eu pressionar a tecla F2 aqui da célula H11, ao arrastar a minha fórmula, eu quero que ele repita sempre o mesmo cabeçalho da planilha serviços.
Então, neste caso, eu tenho que travar este endereço. Ao travar este endereço, ao arrastar a fórmula, aí assim vai dar certo aí com os cálculos de cada serviço. Veja que na célula abaixo, aqui onde está minha fórmula, F2, veja que ele trouxe aqui a célula B4, a célula errada da minha planilha serviços. Então, voltando aqui na célula H11, tecla F2, eu vou selecionar a célula que eu desejo fixar, travar. Após selecionado, tecla F4, assim ele já fixou este endereço. Agora, ao arrastar a fórmula para as células abaixo, perceba que agora está de forma correta os cálculos que são realizados de acordo com os serviços selecionados. E aqui no subtotal é uma soma de forma simples. Esta etapa aqui, utilizando controles de formulário, já está pronta. Agora, seguiremos para a próxima etapa. Nesta etapa, vamos inserir um novo controle. Estando na guia Desenvolvedor, clicaremos no comando Inserir controles e logo depois na caixa de grupo. Dando um clique na caixa de grupo, vamos desenhar aqui nesse espaço. Agora clicaremos com o botão direito do mouse, editar texto, e vamos colocar aqui a seguinte palavra, pagamento. Clica fora, este controle já se encontra desenhado. Agora vamos inserir outros controles dentro da caixa de grupo. Voltando aqui então, inserir controles, agora iremos inserir o controle botão de opção. Dando clique, desenharemos o primeiro controle, voltando novamente, inserir controles, dando clique novamente em botão de opção, assim estamos inserindo o segundo controle. Muito bem, agora devemos testar para ver se este controle já está funcionando. Clicando no primeiro controle, ao clicar no segundo controle de opção, veja que a opção de preenchimento deve estar navegando entre um ou outro controle. Caso ele preenchesse os dois controles, estaria errado. Aí teríamos que excluir esses dois controles e inserir novamente. Agora vamos renomear cada um destes controles. Aqui no primeiro, clica com o botão direito sobre o controle, editar texto, e a palavra aqui será escrito à vista. Dá um clique fora. Agora clica com o botão direito no segundo controle de opção. A palavra também aqui será a prazo. Agora, depois que nós inserimos os dois controles, devemos vincular esses controles para alguma célula aqui fora, ou qualquer célula da sua planilha. Vamos clicar com o botão direito no primeiro controle e logo depois em Formatar controle. Criaremos o vínculo da célula para que possamos entender melhor com a célula A18. Clica em OK e façamos isso também com o segundo controle. Clica com o botão direito. Quando formos em Formatar controle, perceba que ele já vinculou com o mesmo endereço de célula. Clicamos em OK. Clicamos novamente e agora vamos selecionar o controle. Perceba que este controle, estando selecionado, ele trouxe o número 1. E se eu clicar no segundo controle, ele me trouxe o número 2. E feito assim dessa forma, iremos agora para a nossa etapa final. Depois de criado todos os controles do meu sistema, agora eu vou inserir uma fórmula, ao qual, estando selecionado o pagamento à vista, teremos um desconto de 5%. Porém, se o pagamento for a prazo, teremos um acréscimo de 10%. Estando aqui, então, na célula H17, informaremos da seguinte maneira: igual C, abre parênteses,
o valor dessa célula for igual a 1, ponto e vírgula, então a gente vai pegar o subtotal e iremos multiplicar por 5%, que é o meu desconto. Senão, ponto e vírgula, 0. Pressiona Enter. Veja que aqui já houve o desconto. Faremos da mesma maneira com o acréscimo, porém a diferença é que agora é 10% de acréscimo, igual se, abre parênteses, o valor desta célula for igual a 2. Por que 2? Quando eu selecionar aqui o segundo controle, ele me traz o número 2. Este segundo controle está relacionado a prazo, enquanto que o primeiro relacionado à vista. Então, se o valor desta célula for igual a 2, ponto e vírgula, vamos pegar o subtotal e multiplicar por 10%. Senão, que é o valor ser falso, 0. Bom, o que vai acontecer agora? Vejamos a importância de vincular os controles e veja que todos os controles, até os controles da caixa de listagem, atrás deles se encontra uma ordem de numeração. Então, se eu selecionar aqui agora a opção a prazo, veja que automaticamente ele zerou o desconto e me habilitou um acréscimo, porque a opção a prazo está vinculado com a célula A2, que me traz o valor de número 2. Perdão, célula A18, que assim ele me traz o valor 2. Se eu selecionar o à vista, este controle está vinculado à célula A18, que me traz o valor 1. E conforme eu vou habilitando, ele já vai me trazendo o respectivo valor. E o total? O total é igual o subtotal menos o desconto mais o acréscimo. Vamos ver então? Então, caso eu tenha efetuado um pagamento a prazo, este foi o valor que eu devo estar pagando, incluso o acréscimo. Se eu selecionar o à vista, este é o desconto e o total a ser pago sobre esse desconto. Estamos aí, pessoal, com o nosso sistema utilizando controles de formulários pronto para ser utilizado.